E hoje, no quadro Consultoria Empresarial, o Maicon Derla Torre vai nos explicar como se dá o tal do conflito de gerações. É um problema causado pelo choque entre visões de pessoas que nasceram em épocas diferentes e têm uma relação fortemente influenciada pelo contexto que viveram, né? Acontece com todo mundo. Maicon, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Maicon. É um prazer novamente recebê-lo aqui. O Maicon está hoje, né? Porque o quadro dele é dia de quinta-feira. Hoje é quarta-feira. Na semana passada, por conta da cobertura do seminário Sustentabilidade de Capixaba, o Maicon não fez o quadro dele na quinta. Então, ele veio essa semana, mas quinta-feira ele retoma para quinta-feira, né, Maicon? Sim, sim. Maicon, vamos falar dessas gerações. Quais as gerações que estão atuantes no mercado? Então, o conflito de gerações se dá conforme a Fernanda falou, são pessoas nascidas em diversos momentos, né, do tempo. E o momento em que se forma a cultura dessas pessoas é de 0 a 12 anos. Então, pensa comigo, de 0 a 12 anos, a cada ano que vai se passando até chegar aos dias de hoje. São várias culturas, métodos, criação, modelos, economia, globalização, tecnologia, tudo vai envolvendo, né, essas mudanças. E hoje nós temos nas empresas algumas gerações que ainda estão atuantes. A primeira é a Baby Boomer, aquela que nasce logo após a Segunda Guerra. Baby Boomer porque foi um boom de nascimentos que ocorreu pós-guerra. Quando os maridos voltam para casa, as esposas engravidam e logo em seguida, após um ano, dá aquele surgimento de um aumento populacional bem grande, né, no mundo todo. Depois nós temos a geração X, que vai do ano de 65 até 80, alguns autores dizem que é até 84, mas indifere muito pouco, porque é o início da tecnologia, da inclusão da tecnologia. Depois vai para a geração Y, que é a geração já um pouco mais conectada, já tem tecnologia, videogame, PlayStation, TV a cabo e por aí vai. E a gente ainda tem a geração Z, que é a que nós estamos recebendo hoje São os pequenos essa que agora. os bebês pequenos. já saem com o celular na mão do útero, né? Isso, exatamente. Gente, essa geração Z, eu estou morrendo de curiosidade para ver como vai ser eles no mercado de trabalho. Agora, essa geração essa geração atual aí que está atuante nos cargos mais altos da empresa é de qual geração ainda? A geração Y, X? Qual é o perfil delas? Se a gente for olhar a idade, a geração atuante hoje para os cargos de gerência, os CEOs das empresas, a gente percebe que são pessoas de um pouco mais idade. Então, percebe-se que a geração Baby Boomer está ainda ocupando esses cargos, mas já começando a ter uma entrada um pouco mais acelerada da geração X, porque na pandemia saiu o pessoal mais antigo pelo risco à saúde e a geração X, né, teve a oportunidade de mostrar alavancar no mercado. Geração X, que hoje está entre 40 e 55 anos, né? Exatamente, essa geração. E por isso que ocorre esse conflito de gerações, esse pensamento. Como trabalhar com essas pessoas de gerações diferentes no mesmo ambiente? Pensa comigo, a geração Baby Boomer, né, que a gente estava falando, é uma geração que foi criada dentro de casa. Então, a cultura familiar é muito presente. Se eu for pegar uma geração Y, que é uma geração já de rua, já conectada, que sabe tudo na palma da mão, é muito distinta e diferente, é mais acelerada. Então, enquanto um se preza ao apego, que é a geração Baby Boomer, até mesmo o X, a outra ao desapego. Então, a gente vê as pessoas trabalhando, né, as antigas, com um tempo maior de casa e as pessoas mais novas trocando de empresas muito frequentemente. Se não tem oportunidade de crescimento, ela troca. Enquanto as outras gerações antigas ficavam na empresa por um longo período. Pois é uma geração que já quer entrar, essa geração Y, talvez seja um perfil que a Z não vai trazer, mas a Y tem aquele perfil de querer entrar na empresa ocupando cargos altos, né? Entrar na empresa já ser gerente, sabe? Isso, até mesmo sair da faculdade já sendo profissional formado, atuante, sabendo de tudo. Né, não vê, não consegue enxergar que precisa passar por fase. Exatamente isso, Fernanda. E a geração X viu esse surgimento da tecnologia ainda timidamente, né? A gente pegou aí o inicinho da internet na juventude já, e pela idade estão muito atuantes, né? Como você falou, nas organizações.
A tecnologia continua causando algum impacto positivo ou negativo na gente, na nossa geração X? Obrigado por me incluir na geração X. Desculpa. Mas é bacana, exatamente. A gente tem um pouco mais de receio, né? Há esse receio com as tecnologias. Não o impacto de não fazer, mas de buscar mais lentamente, né, entrar nesse momento tecnológico que as empresas estão passando. Se a gente for olhar geração X e Y, que são a grande maioria hoje nas empresas, a Y se desponta muito mais com tecnologia do que a X. Então, o risco dessas pessoas da X ficarem para trás, né, perderem oportunidades na empresa, é muito grande. Por outro lado, tem a experiência. Isso, aí vem a experiência. A experiência da geração X, apesar de pouco contato anterior com tecnologia, ganha um destaque, né? Ainda conta. E o sofrimento, né? Porque a gente usava aquela internet de escada, gente. Então, a gente tem uma história aí para contar para vocês que a geração Y nenhuma teve que colocar CD da UOL para rodar, não, tá? Verdade. Agora, quais são os principais desafios da gestão ao lidar com o conflito de gerações no mercado de trabalho, Maicon? Então, os desafios são grandes, né? Primeiro que, como eu falei, são pessoas diferentes, culturas diferentes, momentos diferentes e criação diferente. Então, o que a empresa tem que fazer, o desafio que ela tem que trabalhar é entender quais são as gerações que tem na empresa e, a partir dali, começar a integrar esse pessoal. Se há uma integração do pessoal na empresa, né, de todos os funcionários, aí sim você consegue trabalhar o conflito nas gerações, entendendo a geração e trabalhando internamente. E você falou aí da geração Y, que é aquela que pula de galho em galho, né? Tá no emprego, não tá legal, vai para outro, não tem medo dessa aventura. Como que a empresa pode reter esse talento? Que há talentos também. Exatamente. A retenção do talento é um pouco diferente do contexto de gerações, né? Em que sentido? Reter um talento é você entender o que esse talento tem para te oferecer. Talento é um conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes, que nós chamamos de chá. Se eu consigo compreender, entender o que esse pessoal tem para trabalhar para a minha empresa, eu consigo reter, porque eu vou justamente buscar inserir nele o que ele precisa. É tipo injetar uma bateria nele do que ele está buscando. Agora, se eu não conheço o que essa pessoa tem para me oferecer, ele vai trocar. Agora, minha pergunta. Geração Y ou millennials? A mesma coisa. Mesma coisa, então eu vou te falar por que não pode ser a mesma coisa. Eu não me encaixo mais, pela idade, pelo ano que eu nasci, eu me encaixo na geração Y. E o millennials é aquele público totalmente conectado com a internet. Eu só tive acesso à internet nos meus 20 anos de idade. Como que eu posso ser millennials, ser a mesma coisa se eu não sou millennial? Mas você é de 85. Não, eu sou de 80. 80 é geração X. Não, Y. Então, é a discussão dos autores, 80. Né? A X, para alguns autores, se eu for buscar referencial teórico americano, é até 1979, a geração X. Então, eu sou de 80. Se eu for buscar 80, é Y no Brasil. Porém, se eu for pegar autores mais antigos e conservadores, eles dizem que vai até 84 a geração X. Então, essa mescla de X e Y, você está. Então, porque eu não posso ser millennials, porque eu não nasci com o celular na mão, gente. Quando eu fui ter o meu primeiro aparelho de celular, eu já tinha quase 25 anos, pelo amor de Deus. As crianças com 25 anos, se hoje, acho alguém hoje com 25 anos que não tem, com 20 anos, com 10 anos de idade que não tem um celular. Então, agora... Esses são os millennials. Como que pode ser a mesma coisa se essa geração não tinha esse acesso? Então, vamos voltar no início rebobina a fita, vamos voltar ao início da entrevista, que eu falo que é de 0 a 12 anos da formação cultural. Então, você pegou o finalzinho da sua formação cultural com um celular, acredito, né? Ou conectado a algum meio de Mas eu me enquadro nessa parte de que se eu não estou satisfeita num trabalho, eu vou mudar de trabalho e vou para outro. Eu me encaixo Ela quer ser parte. Y, Fernanda, então vamos ela deixar. Deixa ela ser Y. Eu quero ser Y, mas eu não quero ser millennials. Tá bom. Olha só, se você estiver no X, você vai ser legal, a gente vai achar legal. Não. Se você estiver no Y, eles vão falar, não, isso aí é Y velho. Então, é isso. No X vão me achar muito
muito avançada e no Y vai me achar muito atrasada. Vai de acordo com a sua formação cultural. É difícil, então. É porque a gente tem que pensar o seguinte também, a gente que... o Brasil, a tecnologia chegou muito depois no Brasil, então Muito. você pegar um estudo dos Estados Unidos, onde a tecnologia estava muito avançada, lá pode ser sim uma geração Y até 80, uma geração Y a partir de 80, mas o Brasil talvez seja 85, até um pouquinho mais, porque para chegar aquela tecnologia de lá para a gente, que demorou. Hoje você não consegue encontrar um adolescente que acha assim, normal não ter o WhatsApp. Uhum. Eu comecei a trabalhar no jornalismo, não tinha internet no jornalismo. Tudo bem, já não era também máquina de escrever, já era o computador, mas a internet era discada, então tinha que discar depois de 6 horas da tarde, que era mais barato, porque era só uma pessoa que tinha acesso. Computador em casa com internet, nossa, era um luxo ter. Quando eu fui ter meu primeiro computador. Então, você não vê um adolescente... Nossa, imagina um adolescente pensar que ele não podia ter computador em casa, um WhatsApp, um Instagram da vida, nada disso. Exatamente, isso vai acontecer com a geração que começa a surgir a partir de 2010, que é a geração alfa. Ainda não tem estudo sobre ela, mas é uma geração que vai ser completamente dependente de tecnologia. Para a gente, se a internet caísse, conseguia fazer alguma outra atividade pela multitarefas. Até a geração Y tem. Só que na geração Z e Alpha, acabou a internet para esse pessoal que está na empresa, para. É verdade. Eu percebo isso com a Gabriela. Mãe, caiu a internet, ela está com a apostila, não sei o que eu vou fazer para fazer o dever. Eu falo, Gabriela... Leia livro, na nossa época era assim, era livro. É muito diferente. Isso pode ser até preocupante futuramente para o mercado de trabalho, né? Porque a partir do momento que essa geração Y ela sai totalmente, geração X sai totalmente do mercado de trabalho e a gente fica só com a alfa, com a milênios em diante, a gente vai se tornar também refém deles no trabalho, porque se é uma geração que depende totalmente de tecnologia, automaticamente a nossa geração também vai depender deles, do trabalho deles, da tecnologia, para a gente poder funcionar aqui atrás. Exatamente. Né? Mas se a gente falar com os nossos pais e avós, seria mais ou menos a mesma coisa, a evolução ou involução, não sei, é mais ou menos a mesma, sabe? A tecnologia que a gente entende hoje, nossos avós, se bem que nossos avós eles estão espertos. Estão conectados. Todos conectados, minha mãe, todo mundo é conectado, Cada gente. um no seu tempo, né? Mas... Agora, mas é isso que eu tô falando. As crianças hoje, elas já saem do útero da mãe com o celular na mão. Uma criança de 1 aninho, ela já sabe entrar no Google e achar os desenhos animados que ela quer assistir no YouTube, por exemplo. Exatamente. Gente, criança nasce de olho aberto. Antigamente demorava 40 dias para abrir o olho. A minha nasceu com um olho desse tamanho. Agora, a pergunta, né, que não quer calar. É possível essas gerações todas, esse imbróglio, esse monte de experiência, conviver no ambiente de trabalho e levar a empresa para frente, né? Porque cada um tem o seu alto e o seu baixo. Uhum. Como eu falei agora há pouco, entendendo esses profissionais, o que cada geração tem, como a gente discutiu rapidamente aqui, você já consegue trabalhar essas gerações, entender esses valores, né, como eles foram criados, desenvolvidos. É um pouco trabalhoso, custoso para as organizações, mas não é impossível. A gente pode trabalhar metas individuais com cada indivíduo, né, de cada geração ou por geração, de uma forma bem tranquila, nas organizações, para facilitar essa integração. Pode trabalhar ainda a capacitação desse pessoal. E se vocês perceberam, toda vez eu estou falando assim, integração, integração, integração. Nada melhor é um conhecer a necessidade do outro ou a experiência que um ou outro tem para compartilhar, para a partir daí fazer a organização crescer. Porque quando eu trabalho individualmente cada geração e não entendo essa geração, eu não consigo compartilhar essas informações e fazer com que a empresa trabalhe de uma forma coerente. Mas na prática isso é muito difícil também, porque se você entra numa empresa que já tem uma pessoa que está há muitos anos fazendo aquilo ali, você chega cheio de ideias novas, você quer mudar, você quer fazer aquilo ali, é muito difícil não ter o conflito ali entre aquelas duas pessoas. É muito difícil, quando a gente falou ali atrás, que é muito difícil para o gestor dessa empresa também conseguir achar o meio termo disso, né? Esse ponto de equilíbrio. Uhum. É por isso que tem que se trabalhar o conflito, né? A pessoa, para desconstruir alguma coisa, ela demora um tempo, né? Até 2 anos, para ter uma desconstrução de seus valores, crenças. Não é de uma hora para outra. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado nas empresas.
Perfeito, Maicon. Obrigada. Adorei falar de geração. A gente que é geração X, deixa esses Ys para lá, né? É verdade. A gente não gosta de se misturar com Eu sou geração Y. não sou milênio, sou Y. Obrigada, tá? Obrigada pela sua participação. Adorei Tá saber, conhecer um pouquinho mais. Tá bom. Ele queria Obrigado. falar 1 hora Uma hoje, hora. porque esse assunto rende. Acho que a gente pode continuar sobre esse assunto, assim, tem mais Pode. coisa. A gente pode focar depois cada geração, algum assunto interessante. Eu acho que a gente podia falar de cada geração separada, porque é muito legal também as próprias empresas conhecerem melhor seus funcionários quando a gente fala, né, sobre esse assunto. Sim. Legal. Vamos. Fechou, vamos sim. então. Maicon, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui hoje. Obrigado a Até vocês. quinta que vem.